O Dia do Anjo da Guarda é comemorado anualmente no dia 2 de outubro. Nessa data, são lembrados os anjos protetores de cada pessoa, conforme prega o catolicismo. Nesse dia, as pessoas costumam rezar e acender velas em honra ao seu anjo em particular. Afinal, são eles que nos protegem das tentações, do pecado e nos amparam. Quer saber mais sobre esse assunto? Então venha comigo em mais uma boa conversa. Falando sobre anjo da guarda. Todas as pessoas têm um anjo da guarda? Então, Lucas, muito obrigado pela oportunidade de falar a você, de falar ao site da nossa diocese, aos internautas que nos acompanham. Então, para começar a nossa conversa, é bom ficar claro que os anjos, segundo o Catecismo da Igreja Católica, são seres espirituais, que nos acompanham ao longo de nossa vida. São aqueles seres que estão ao nosso lado para nos proteger, para nos conduzir, para lutar em nosso favor. Então, eles vêm da parte de Deus para nos amparar, para nos orientar, para nos dar um conselho. Todas as pessoas, sim, têm o seu anjo da guarda. Cada um tem o seu anjo da guarda individual, segundo a tradição. Então, todas as pessoas possuem o seu anjo, aquele que, desde o nascimento, está conosco, nos ajudando, nos orientando, nos protegendo contra o mal. Mas a gente passa a ter o anjo da guarda junto de nós assim que a gente nasce ou depois do batismo? Sim, a gente passa a ter o anjo da guarda junto conosco, a partir do momento do nosso nascimento. No nosso nascimento, nós temos o anjo da guarda conosco. Ele que nos conduz, ele que nos orienta, está conosco, então, ao longo de toda a nossa vida. Então, aquela pessoa que não é batizada, ela possui o seu anjo da guarda. Mas o batismo, o que é o batismo? O batismo nos torna filhos de Deus. O batismo nos insere na comunidade de fé. Então, a pessoa que ainda não é inserida na comunidade de fé, ainda assim ela é um ser de Deus. Então, ela possui o seu anjo da guarda. E o que a Bíblia diz do anjo, da figura do anjo? Então, vários momentos a Sagrada Escritura fala da pessoa do anjo, da pessoa daquele protetor, daquele que ampara. Principalmente no Antigo Testamento, O Antigo Testamento, várias vezes, sobretudo nos livros proféticos, sobretudo na literatura profética, sobretudo em Daniel. E Daniel vai nos falar muito da figura do anjo, no livro do Êxodo, o anjo que protege, o anjo que acompanha. Mas o anjo aparece de fato com o nome no livro de Tobias, mais especificamente no livro de Tobias, naquela passagem em que Tobias é enviado a uma cidade longe de Nínive, longe da sua cidade, para receber uma paga em dinheiro de seu pai Tobit. Tobit havia ficado cego, então seu pai envia Tobias para uma cidade para receber o dinheiro que alguém devia a ele. E no caminho aparece o arcanjo Rafael. Rafael, que significa a cura de Deus. Então o arcanjo Rafael acompanha Tobias nessa jornada e no caminho vão acontecendo as curas por parte de Rafael. Então Rafael chamado a cura de Deus por isso. Também Rafael ele auxilia na cura tanto espiritual como corporal, auxiliou na cura do pai do Tobit, do pai do Tobias, devolvendo a ele a vista, e também na cura espiritual de Sara, que foi liberta do demônio, morreu, um demônio que havia possuído ela. A esposa de Tobias, Sara, foi liberta então graças à intercessão de São Rafael. Logo depois Gabriel, que também aparece como nome, um nome que se manifesta nas Sagradas Escrituras. Mais especificamente, vamos tomar o Novo Testamento para falar um pouco de Gabriel, ele que aparece em todo o plano divino da salvação, da revelação de Deus, da revelação de Jesus Cristo. Ele aparece então a Zacarias, comunicando que ele seria pai de João Batista. Logo depois aparece a Maria, comunicando o nascimento de Jesus. E também ele acompanha Jesus, por isso que o anjo da guarda nos acompanha desde o nosso nascimento. Olha só, o anjo da guarda vai avisar José para fugir da fúria de Herodes. Então ali o anjo protegeu Jesus, o anjo da guarda.
Por isso que o anjo da guarda nos ampara. Então Gabriel, que significa para nós a defesa de Deus, né? O mensageiro, o emissário de Deus, aquele que vem trazer boas novas para nós, ele também então traz uma boa notícia. Vai nascer um Salvador, alegra-te cheia de graça, você dará a luz ao Filho de Deus, ele será grande. E também Miguel, outro anjo que se manifesta como nome, né? Nas Sagradas Escrituras. Vamos tomar para falar dele o livro de Apocalipse. Também em Daniel aparece a pessoa do anjo Miguel. Mas no livro do Apocalipse, Miguel luta contra o mal, defendendo a igreja, né? Defendendo aquela mulher que aparece no céu, né? Das pretensões do dragão que queria ir devorar o seu filho. Você falou aí dos anjos, dos arcanjos, né? Há uma diferença entre arcanjo, querubins, serafins e até mesmo os anjos da guarda? Há uma diferença? Sim, mas foi São Tomás de Aquino, né, a escolástica, que definiu melhor isso para nós, né? A hierarquia dos anjos, né? Existem coros angélicos, né, e que se dividem em 3 partes, em 3 tríades, né, digamos assim, melhor. A primeira tríade é formada por aqueles anjos que estão mais próximos de Deus, né? Nós podemos dizer anjos adoradores, né? Que são os querubins, os serafins e os tronos, né? Chamados assim, querubins, serafins e tronos. Logo depois nós temos uma segunda tríade, né? São aqueles que acolhem dos anjos que estão mais próximos de Deus, aqueles anjos que nós conversamos, que contemplam a santidade de Deus, Deus 3 vezes santo, né? Santo, 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 né? Esses da segunda tríade, então, vão acolher essas mensagens para passar para os anjos inferiores, que vão comunicá-los à terra, comunicar aos homens, né? Esses seriam os anjos da guarda? Não, ainda não. Seriam outros ainda. Esses anjos são, então, os da segunda tríade, né? Que são dominações, potestades e virtudes. Esses são os anjos da segunda tríade, né? Aqueles que cuidam mais das coisas universais, né? Que comunicam as mensagens aos anjos inferiores, as mensagens tiradas lá da santidade de Deus, onde estão os anjos da primeira tríade. Por fim, nós temos os anjos da terceira tríade, né? Que são principados, arcanjos e anjos. Eles são os anjos da terceira tríade. Esses anjos estão mais próximos de nós. São os anjos que estão mais próximos do homem, né? E dentro dessa terceira tríade nós encontramos Rafael, Gabriel e Miguel. Agora, os anjos da guarda, eles são anjos especiais, né? Todo anjo é um mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro. Os anjos da guarda, então, são os anjos especiais, né? Aqueles que transmitem a mensagem de Deus até nós, uma mensagem de paz, uma mensagem de liberdade, uma mensagem de cura, né? E, ao mesmo tempo, são aqueles que nos ajudam no combate espiritual, né? Contra as forças do mal. E uma dúvida, porque é muito comum a gente personificar a figura do anjo com traços de um ser humano com asas. O anjo é realmente essa imagem? Ou isso foi apenas para ajudar a ilustrar essa visão para as pessoas? Justamente, Lucas. Isso é mais para ajudar a ilustrar para as pessoas, né, criaturas celestiais, né, que vivem junto de Deus, que são enviados de Deus, né? O anjo é um ser espiritual por si, vai nos dizer o catecismo, né? Mas ele para ajudar melhor, né? A igreja sempre usou de formas de imagens, justamente, para ajudar as pessoas a entenderem melhor a sua mensagem, né? Basta olhar, né, nos seus vitrais, né? Houve um tempo na história da igreja em que as pessoas não tinham acesso a literaturas, não tinham acesso à leitura, não podiam ter materiais para consultar, até mesmo a palavra de Deus, né? E a igreja se fazia usar de imagens, de símbolos, para explicar às pessoas o contexto, né? Todo o contexto do evangelho, todo o contexto da revelação, todo o contexto dos sacramentos. Então, é por isso que nós também adotamos essas figuras para simbolizar os anjos. Qual a diferença entre anjos e espíritos? Então, Lucas, essa é uma pergunta um tanto quanto espinhosa,
Mas, segundo a tradição, não existe uma diferença entre anjos e espíritos, né? Todo anjo é um ser espiritual. Todo anjo é um ser que está do nosso lado, que nos acompanha. Ao mesmo tempo, nós não podemos tocá-lo, mas nós podemos senti-lo, inspirando, nos aconselhando, nos acompanhando, defendendo, sobretudo no momento de dor, né? Então, não há essa diferença, né, crivada sobre anjos e espíritos, porque todo anjo, segundo o Catecismo da Igreja, é um espírito, né, que está conosco, que nos acompanha, nos auxilia. Você falando aí desse contato com o anjo, principalmente o anjo da guarda, né, de sentir, vem para a minha última pergunta, mas antes de fazer ela, novamente reforço o convite para você aí, dar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal, para assim que a gente publicar um vídeo novo, você receber a notificação. Então, eu te pergunto agora, existe uma forma de se conectar, de ter esse contato com o nosso anjo da guarda? Olha, os santos padres, os papas, né? São João XXIII, né? Bento XVI, o Papa Francisco, João Paulo II, todos nos ensinam a rezar aos anjos da guarda. Essa é a melhor maneira de nos comunicar com eles, né? Pedir que eles, de fato, intercedam por nós, né? Como é bonito a oração de São Miguel Arcanjo, né? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, né? Protegei-nos contra os embustes, as ciladas do maligno. Então, a melhor maneira de nos comunicar com o nosso anjo é rezando, pedindo a ele que nos ajude, que nos auxilie, né? Nos colocando diante deles, né? Eles nos acompanham. Como é bonito ver as crianças vestidas de anjo na procissão, né? Como é bonito ver esse imaginário popular, né? Essa tradição, essa devoção popular aos anjos. Assim nós conseguimos nos comunicar com os anjos, sendo simples, sendo humildes. A própria pessoa de São Miguel Arcanjo, quem como Deus, o significado do seu nome, né? Mostrando a sua humildade, né? Ninguém se compara a Deus, né? Então, rezando, de fato, conversando com o seu anjo da guarda, rezando ao seu anjo da guarda, na simplicidade de uma criança que diz: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, né? Na simplicidade de uma criança que pede. Desde criança nós aprendemos a rezar, né? Com os nossos pais, né? Pedindo ao anjo da guarda que interceda, que nos zele, que nos guarde, agora e sempre, em todos os momentos. E, sobretudo, nesses tempos em que vivemos, né? Nós vivemos tempos em que nós recebemos muitas mensagens negativas, muitas mensagens que nos levam para o desespero, né? Nós chegamos a certo ponto de achar que não temos um defensor, que não temos ninguém que lutará em nosso favor. E aí nós temos a figura dos 3 arcanjos, né? Rafael, a cura de Deus. Nós acreditamos na cura de Deus para tantos males deste mundo. Nós não podemos fechar também os olhos para as outras pandemias que temos por aí, espirituais, sociais, né? Para as outras pandemias que nós temos por aí, né? Não só a Covid-19 que tem levado tantas pessoas, mas tantas outras. E Gabriel, aquele que transmite uma boa mensagem, que nós possamos pedir a São Gabriel que nos ajude a transmitir às pessoas uma boa mensagem neste momento, né? Falar uma palavra boa, pedir a Ele peça a Deus que nos dê uma palavra boa, na hora boa, no momento certo, né? E também a pessoa de São Miguel, aquele que nos defende contra o mal, contra a pandemia, contra a peste, contra as coisas ruins que estão aí no nosso mundo, né? Então a melhor forma de falar com o nosso anjo da guarda é assim, rezando por ele, né? Como nos diz os papas, né? Os papas dizem, o Papa Francisco sobretudo diz que o anjo da guarda é um embaixador de Deus aqui na Terra, né? Então você tem um embaixador junto de você. Então converse com esse embaixador, o representante de Deus, né? Aqui converse com ele, para que ele então possa levar os seus pedidos, adorando a Deus, né? Ele possa te ajudar também a enfrentar os desafios da vida. Aquilo que eu digo sempre também é se permitir a sentir até essa experiência, né? Léo, muito obrigado por partilhar com a gente, trazer essas informações. A conversa foi muito boa. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou, porque eu gostei bastante. E agradeço você de casa também. Muito obrigado pela companhia. Semana que vem temos mais uma boa conversa.